Amém? Glória a Deus. Amém. Não sei se você já parou para pensar, mas dentro do nosso cenário e principalmente dentro da palavra de hoje vai ser muito importante pensar sobre isso. A ideia da honra. Eu acho que vocês já assistiram filmes que falam de honra, vocês já ouviram sobre honra, vocês já experimentaram de alguma forma a exposição a esse conceito, mas o que de fato significa e representa a honra para nós? Provavelmente, para a grande maioria das pessoas, a honra é aquilo que se recebe quando nós atingimos ou realizamos alguma coisa grandiosa, somos honrados, seja com uma medalha que estampa o nosso peito como o primeiro ou aquele que realizou alguma coisa, ou quando alguém de alguma forma nos beneficia, nos presenteando ou valorizando algo que talvez tenhamos feito. Isso também é honrar, mas a honra dentro dos conceitos e dos parâmetros bíblicos, ela vai muito além da ideia simples de receber algum tipo de elogio ou algum tipo de reconhecimento, porque honra, quando presente, principalmente nas características dos homens de Deus, representa muito mais partes da sua personalidade, da sua conduta, do que aquilo que eles receberam de outras pessoas. E dentro de uma cultura onde a autoimagem é superestimada e valorizada em demasia, a gente percebe que boa parte das pessoas querem ser honradas pelos outros, mas se esquecem que ser honrado e ter honra não representam a mesma coisa dentro desse cenário. Primeiro porque ser honrado pode ser simplesmente a atitude de um bom bajulador que valoriza algo que você fez ou faz a fim de alguma forma se aproximar ou se beneficiar daquilo que ele pode extrair de você. A honra nem é de fato o reconhecimento ou a valorização de algo, é simplesmente uma estratégia, uma ferramenta, e por isso nem precisava ser chamada de honra, podia ser simplesmente bajulação, valorização, manipulação ou qualquer outro nome que a gente quiser dar. Porque se a gente for levar ao fio da regra, exatamente como as Escrituras apresentam um conceito, você vai primeiro entender que o que honra um homem é fruto daquilo que ele fez e expõe principalmente as suas características de caráter e características comportamentais, que vão um pouco além apenas do caráter, mas tem a ver com a forma que ele se relaciona com o meio aonde ele está. A gente vê isso, por exemplo, quando a Bíblia fala que a mulher honra ao marido. Pastor, então é responsabilidade da minha mulher fazer coisas que de alguma forma me honrem, então que ela ande de forma correta na rua, que ninguém fale mal dela e que ela tenha uma atitude exemplar. Concordo com você. A mulher que possui recursos morais e características morais que valorizam a sua conduta, provavelmente ao andar pela rua se transformará em valor de honra para o seu marido. Só que existem outros conceitos envolvidos. Por exemplo, se você já leu e acredito que você já ouviu esse versículo, a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra não foi dita a uma mulher, essa palavra não foi dita a um menino, essa palavra foi dita a um homem. E ela afirma a esse homem que se ele crer no Senhor Jesus, será tanto salvo ele quanto a sua família. Está falando do núcleo familiar, do lugar onde ele foi inserido. Agora me responda, se esse homem crer no Senhor Jesus, isso automaticamente se transformará em benefício salvífico para os seus familiares? Lógico, pastor, a Bíblia está dizendo. Se você interpretar de forma rasa, você vai acreditar que apenas pelo fato do homem acreditar na existência do Cristo, se tornar um seguidor ou um discípulo dele, automaticamente seus filhos e a sua esposa serão salvos. Só que se você fizer essa leitura dessa forma, você está enganado e talvez subtraindo o que de mais valioso está presente nesse conceito. Porque quando esse homem ouve essa palavra e ele reconhece que se ele crer, não apenas ele, mas a sua família seria salva, ali acentua o que um homem de honra é capaz de produzir. Homens de honra não passam desapercebidos dentro do seu núcleo familiar, homens de honra não passam desapercebidos dentro do seu núcleo de amigos ou do seu núcleo social, homens de honra não saem desapercebidos, por exemplo, dentro do seu espaço de trabalho, o seu espaço profissional. Homens de honra afetam o meio,
reconstroem o pensamento daqueles que estão ao seu redor, e por essa razão, homens de honra são capazes de crer no Senhor Jesus e estender essa salvação tanto à sua esposa quanto aos seus filhos, porque a sua conduta é capaz de testemunhar a fé que ele possui em Cristo e automaticamente conduzir a sua família ao mesmo arrependimento e mudança que ele viveu. A honra, então, vai muito além da ideia de que a minha esposa tem que me honrar, então eu vou me sentar aqui, espero que ela faça massagens no meu pé, espero que ela me sirva aonde eu estiver, quando eu levantar o dedo, ela me apareça com um copo de suco bem gelado, porque naquele momento eu estou com sede. Se você acredita que ser honrado pela sua mulher é isso, você está muito longe de honra, você está muito mais próximo de uma mulher que te serve, muito semelhante a uma empregada, uma funcionária qualquer, do que uma mulher que te honra, porque a honra proveniente da esposa é, antes de qualquer coisa, fruto do caráter e da conduta do homem, que por isso tem que ser visto como um homem que anda em honra, para que depois ele seja honrado. Ou seja, aquilo que nos constitui, ou aquilo que nos modela, produz automaticamente aquilo que a gente pode chamar de honra. A Bíblia diz, para que a gente honre aquele que é honrado, deem honra a quem tem honra. A Bíblia não fala para nós honrarmos a qualquer pessoa, e muito menos reconhecermos de forma bajuladora comportamentos, ações ou realizações de pessoas. Parabéns! Na verdade, a Bíblia diz que quando alguém faz algo que já é da sua responsabilidade, ele nem merece reconhecimento, porque ele não fez mais do que a própria obrigação. Homens de honra não são aqueles que apenas fazem coisas. Homens de honra desenvolveram dentro dos seus atributos morais e de caráter elementos tão relevantes que eles afetam o meio, eles transformam o ambiente, e é por isso que eles são honrados pelos seus e pela sua família, sua esposa e seus filhos, pelos seus amigos e pela própria sociedade. Porque a sua conduta representa, antes de tudo, a honra que ele vai receber. Deem honra a quem tem honra. Já ouviram isso? Você percebe então que ser honrado não é algo que alguém me dá. Ser honrado é algo que a pessoa reconhece em mim. Estamos juntos, amém ou não? É isso que é procurado em nós. É isso que se espera de nós. Então, antes que você pergunte, pastor, eu estou cansado, minha mulher não me honra. Pastor, eu estou cansado, meus filhos não me honram. Pastor, você não me honra. A igreja não me honra. Os meus irmãos não me honram. Ninguém me honra. Antes que você fique revoltado pela ausência de honra, me responda, por favor. Você anda de uma forma a ser honrado? A sua conduta representa o que se espera de um homem de Deus? Ou infelizmente você se confunde quanto àquilo que você é, quanto àquilo que você deve fazer, quanto àquilo que se espera de você? Se você é um homem aonde a honra não faz parte de quem você é, não espere que outras pessoas te honrem, trazendo razão para que você seja honrado. Porque antes que você cobre de alguém, seja tudo aquilo que você espera que alguém seja. E aí reside a ideia. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 2, por favor. Rafa, coloca no 1, versículo 1. Vamos começar dos dois. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Ele já estava ali, quase indo. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, estou morrendo. Esforça-te, pois, e sê homem. Ele diz duas coisas aí. Primeiro, tenha força, que os seus valores sejam sólidos, inabaláveis,
que em você exista algo que não pode ser afetado por nada e ninguém. E também, além disso, seja homem. Você percebe que não é sobre ter mulheres, não é sobre ter filhos, não é sobre ter relações sexuais, não é sobre ter emprego, ter dinheiro, ser pobre ou ser rico. O questionamento, na verdade, presente, que deve ser aplicado a nós, e é uma instrução de Davi a seu filho seja capaz de sustentar tudo o que você escolheu carregar, e você se comprometa ou se mova em conformidade aos valores que devem fazer parte de quem você é, de dentro para fora. Amém ou não? É estranho dizer, porque Davi era rei, ele podia falar para o seu filho: filho, é o seguinte, eu vou te ensinar o que é ser um rei. Você vai aprender sobre economia, sobre política, sobre relacionamentos humanos. Vou te ensinar sobre vários elementos que vão te ajudar muito nas articulações, porque aqui vai ter gente tentando passar a perna igual seus irmãos tentaram comigo. Vai acontecer um monte de coisa, então você tem que estar preparado para a politicagem atrás da coroa, por aquilo que acontece fora do campo de visão. Não, Davi não fez isso. Davi percebeu que o maior dos conselhos que ele poderia transferir ao seu filho, muito próximo daquilo que a gente chama de legado, seja forte e seja homem. É estranho porque são duas características que hoje estão sendo questionadas, e em muitos momentos dizem que essas duas características criam um estereótipo de homem diferente do que se espera à sociedade e diferente do homem de fato, fazendo com que os homens sejam pressionados e de alguma maneira obrigados a ser aquilo que originalmente eles não nasceram para ser. Me perdoe se você acredita dessa maneira, mas o que eu vejo através dos ensinos de Davi é que um homem de verdade é capaz de suportar a pressão que lhe é posta, e ele é um indivíduo de valores, que carrega dentro de si elementos e princípios que norteiam a sua conduta e que vão muito além do simples ser macho ou fêmea. Macho pode ser qualquer um, homem, eu posso dizer que não são todos os machos capazes de serem homens, porque ser macho é nascer com o sexo masculino, ser homem é desenvolver aptidões morais e de caráter que não são mutáveis. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim, porque a própria palavra diz, então é verdade. Davi foi perfeito? É engraçado pensar sobre isso, porque esse homem que diz ao seu filho que ele tem que ser forte e homem, ele não foi perfeito, mas foi homem. Porque a hombridade presente em um homem de verdade não está associada à ausência absoluta de erros. A hombridade presente num homem diz respeito à forma que ele lida com os seus erros e com os erros daqueles que estão ao seu redor, sendo capaz de reconhecer quando é o seu próprio e de oferecer algo quando esse erro é o dos outros. Porque um homem de verdade reconhece a si e aos outros. Um homem de verdade desenvolve a si e aos outros. Um homem de verdade afeta a si e aos outros. A hombridade acaba sendo uma característica dos homens de verdade, que não necessariamente os tornam perfeitos de alguma forma absoluta, ou seja, ausentes de qualquer erro, mas capazes de conviverem, vencerem e continuarem aquilo que lhes foi confiado. Estamos juntos, amém ou não? Isso é ser homem, porque de acordo com o dicionário, você veria em escala, na primeira explicação, ou no primeiro significado do termo honra, você verá princípio que leva alguém a ter conduta proba, virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade.
é uma conduta que produz algo, e não um produto apenas, ou a necessidade de afirmação. Estão comigo, amém ou não? Segunda característica, consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, um privilégio. Você percebe que a honra, no sentido do reconhecimento, é produto de um homem honrado. O que Davi indica ao seu filho é que ele tenha coragem ou força, persistência, o termo que você quiser, e seja homem. Então você pode substituir esforça-te por persistência, e você pode substituir o termo homem por honra. Em vias gerais, o que Davi deixa claro para Salomão, seu filho que herdou o trono, é que tudo o que você precisa para ser bem sucedido tenha ideais, valores e conceitos claros e persista neles, e tenha em você uma conduta que corrobora, que acompanha, que apoia, que sustenta tudo o que você acredita. Se você for assim, você vai ser um rei bem-sucedido. Se você entender esse tipo de comportamento, se você entender esse conceito, você se tornará capaz de alcançar êxito. E eu posso dizer que foi o mesmo dito pelo apóstolo Paulo, quando ele afirma: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Os meus filhos reproduzem basicamente tudo o que eu faço, de bom e de ruim. O Heitor deixa a roupa às vezes pelo caminho, porque às vezes eu deixo roupa pelo caminho. O Heitor pega a Bíblia dele para ler praticamente todos os dias, porque praticamente todos os dias ele me vê lendo. O Heitor escolhe orar todas as noites, e às vezes a gente até deita muito cansado e dá aquele migué. Ele: pai, a gente não orou ainda. Amém, filho, vamos orar, porque ele me vê orando. O Heitor ora na hora do almoço e não coloca um pedacinho da carne na boca antes da gente orar, porque desde que ele nasceu, ele vê a gente orando e agradecendo pelo almoço ou pela janta, naquele momento familiar. Pastor, você ora em todos os lugares? Em algumas situações é impossível fazer uma oração de família, mas em todos os lugares que eu posso, eu faço, até no shopping. Senta aqui, filho. Quando eu vou lá almoçar, ele me vê orando, e eu fazia isso desde que ele era pequeno. E hoje o Heitor fala: a gente não vai orar? Sem vergonha de fazer isso no shopping, na praça de alimentação. Por quê? Porque se um homem se dispõe a carregar valores, e principalmente dispor esses valores, ao ponto de que o seu caráter se torne visível, ou seja, através das suas atitudes, tudo aquilo que ele carrega dentro de si se torna visível, ele é capaz de reproduzir isso para aqueles que estão ao seu redor. Ele é capaz de tornar aqueles que estão dentro do seu raio de influência produtos daquilo que ele tem e é. Se eu sou perfeito, muito longe. Se eu nunca falho ou falhei, mais longe ainda. Se eu possuo o extremo da retidão, o apóstolo Paulo, que é para mim uma grande referência, ele diz assim: ele nem acredita que alcançou, mas ele prossegue como parte de um processo de ajuste e de alinhamento, e isso o torna honrado, porque ele reconhece a necessidade de ajuste, a necessidade de organização e a necessidade de aperfeiçoamento. Não julgo que já tenha alcançado. E um erro, como eu já disse no início, costumeiro, comum dos homens, é a presunção da ideia de já serem tudo o que precisam ser apenas por serem machos. Você não é tudo o que você precisa ser apenas
porque você nasceu com sexo masculino, meu querido. Se você carrega orgulhosamente no meio das suas pernas um órgão que você acredita te tornar tudo o que você é, você nem sabe o que é ser homem, e talvez por isso, covardemente, escolhe permanecer apenas como macho. Porque o macho não precisa ter valores, o macho não precisa ter honra, o macho não precisa ter critérios, conceitos, elementos de valor moral ou características de comportamento. O macho precisa ter apenas um pênis e ser capaz de fazer sexo com uma mulher. Isso o macho é exigido, ou apenas nisso o macho é exigido. Um homem não é exigido porque ele é capaz de fazer sexo. Um homem não é exigido porque de alguma forma ele orgulhosamente apresenta o seu troféu da masculinidade. Um homem em honra, ele percebe que a conduta e os seus valores definem quem eles são e não o seu órgão. Um homem em honra reconhece que o que se espera dele é a capacidade de conduzir e não a capacidade de se orgulhar por aquilo que apenas o órgão dele é capaz de fazer. Porque se a Bíblia fala em Atos 16:31 que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, é porque quando essa palavra é dita àquele homem, ele enxerga aquele indivíduo como alguém que conduz, guia, leva e direciona. Quando Atos 16:31 é narrado, ele identifica um indivíduo capaz de pegar sua esposa e filhos pela mão e dizer: este é o caminho, me acompanhe. E mais do que isso, esse mesmo indivíduo é capaz de ensiná-los no caminho da verdade, capacitá-los, treiná-los, instruí-los, ministrá-los, para que eles possam alcançar a mesma experiência salvífica que ele teve. E nesse caso, o apóstolo Paulo nem apresenta isso como uma hipótese, ele apresenta isso como um fato. Se você é homem, com a conduta que você tem, crê no Senhor Jesus, será salvo tanto você quanto a tua família, porque é impossível um homem em honra não ser capaz de afetar espiritualmente a sua família, ao ponto de levá-la a uma experiência profunda com Cristo, modificando a si, a sua esposa e todos aqueles que vêm após ele. Isso é um homem em honra. Um homem em honra principalmente se preocupa mais com a sua própria conduta do que aquilo que pode acontecer ao seu redor, porque ele reconhece que ele é o principal elemento de transformação, ele é o principal elemento que afeta a estrutura emocional, psicológica e familiar onde ele foi inserido. Ele sabe que ele é o filtro dentro daquela casa, e como líder e como condutor ele tem a confiança dos seus liderados. Homem que pergunta ou fica revoltado porque não é respeitado, é provavelmente um homem que nunca se deu ao respeito e precisa exigi-lo, porque honra não se pede, honra se recebe. E se você recebe honra, quer dizer que antes de você recebê-la, você já a manifestava. Você começa a perceber esse erro crítico na construção do pensamento masculino. A gente pede muito, espera muito, anseia muito, quer muito, mas se esquece que o homem em honra, ele não pede para ninguém honrá-lo. Ele não pede para que alguém me respeita, hein? Um homem honrado, ele entra num lugar e por uma razão sobrenatural, aqueles que estão naquele lugar o reconhecem e respeitam.
E se por alguma razão um desavisado está ali desrespeitando um homem em honra, alguém que não é ele fala: você não sabe com quem você está falando. É o cara ali mesmo, que ele é um cara correto, dele não. Você pode falar do João, do José, do Luizinho, mas ele eu conheço, e dele você não pode dizer nada, porque ele é um homem de caráter, porque existem valores presentes na construção de quem ele é, e que eu já vi sendo manifestos. Não falo que ele é perfeito, mas eu tenho certeza que ele é um homem honrado. Isso deveria ser algo muito comum para o meio da igreja, até porque, como missão masculina, existe algo chamado sacerdócio. A principal prerrogativa de um homem cristão, no aspecto espiritual, é conduzir a sua família. No aspecto natural, é trabalhar. Porque a principal característica de um homem de Deus é a disposição pelo trabalho no mundo natural, e a segunda característica de um homem de Deus é a capacidade de conduzir aqueles a quem Deus o confiou a condução. São dois elementos que deveriam ser espontâneos na sua manifestação. Hoje nós temos que convencer os homens de que eles têm que trabalhar, de que eles têm que sair da barra da saia da mãe, e com 35 anos eles têm que morar sozinhos. Não, mas eu acho que não é o momento ainda. Talvez era com 18, não com 35, com 19, com 20, com 21, já pensando: não, mas eu estou fazendo faculdade. Ok, você está estudando, e depois que acabou a faculdade, então eu vou ficar aqui até ganhar muito dinheiro. Aí a primeira coisa que o indivíduo faz é comprar um carro. Eu estou envolvido com uma parcela, pago R$1.000 por mês de um carro. Quanto é que você ganha? 2.500. Mas não era mais fácil você comprar outro negócio mais barato, alugar uma casinha e começar a construir a sua história? Não, mas é porque eu sempre quis ter esse carro, é o sonho da minha vida. Quanto é que custa? R$80.000, eu estou pagando aí parcela para a minha vida inteira. Então você nunca vai ser esse homem. Mas daí eu moro na casa da minha mãe, a minha mãe aí facilita, meu pai, aí eu não preciso pagar a conta de água, luz, telefone, eles dão tudo para mim, compra minha roupa, minha cueca, lava minha roupa também, e eu posso comprar tudo que eu quiser. Olha que legal. Não é legal, porque na construção do que se espera de um homem, nos amparando na ideia, primeiro, da fala de Davi a Salomão seja corajoso, seja valente, seja forte, seja persistente, do jeito que você quiser chamar, e seja homem. Tenha a intrepidez de assumir responsabilidades, persistência, e tenha a capacidade de sustentar por meio do seu caráter aquilo que você assumiu por responsabilidade, e permita que isso se manifeste. Eu estava há muito tempo atrás no shopping. Meu filho era bem menor, e ele sem querer empurrou uma mulher. Foi sem querer, na hora de sair de um brinquedo lá, daqueles fliperama de shopping. Aí eu olhei para ele: filho, o que você fez? Não, pai, é que eu fui correndo lá, e não sei o que. Falei: você empurrou aquela mulher? Não, mas foi sem querer. Falei: você empurrou aquela mulher? Empurrei. Mas foi sem querer. Aí a mulher: não, senhor, não se preocupe. Falei: não se preocupe? Não me preocupo. Vem aqui, Heitor, vai lá, pede desculpa. Ele começou a chorar. Falei: para de chorar, pede desculpa. Não, pai, não precisa. Precisa sim. Meu filho tem que aprender a ser homem. Mas ele fez sem querer. Eu sei que ele fez sem querer porque eu vi. Mas isso não quer dizer que ele, como homem, não vai lhe pedir desculpa, porque isso tem a ver com honra, não com a intenção do dolo ou a intenção do empurrão. Pastor, mas não é exagerado? Para uma criança de 4 para 5 anos talvez fosse. Não vejo assim. Mas para que quando com 4 e 5 ele entenda aqui, para que quando ele tiver 20, se ele bater no carro de um homem parado, ou sem querer lesar alguém, ele vai deixar lá o cartão dele, os números do celular, e falar: eu bati, eu vou pagar o que eu quebrei, pode ficar tranquilo,
porque eu sei o que eu fiz, não foi intencional, mas está aqui, ó, liga para mim, porque eu vou ressarcir o que eu te prejudiquei. Isso é o que se espera de um homem, isso é honra. Valores e princípios inabaláveis, e que quando são feridos por um erro, intencional ou não, ainda assim continuam sendo o fator ou o elemento de norte e de condução. Fiz porque eu quis, assuma a responsabilidade. Fiz sem querer, assuma do mesmo jeito. E o ônus daquilo que foi feito vai ter que ser ressarcido por você e não por terceiros. Isso é o que se espera de um homem. Isso é o que se espera de alguém que foi chamado para conduzir e que por consequência disso vai poder dizer orgulhosamente: eu creio no Senhor Jesus e tanto eu quanto a minha esposa seremos salvos. O único porém que vai dar ruim é se você casar com a Jezabel. Mas se você casar com uma mulher de Deus, uma mulher, ela vai acompanhá-lo naturalmente, porque a sua conduta tende por constrangê-la, o seu caráter tende por constrangê-la, a maneira que você age, se comporta, tende por constrangê-la, e ela, por consciência de fé e consciência de caráter, vai segui-lo, mesmo que inicialmente ela não saiba o que está acontecendo. Apenas porque você diz: é melhor caminharmos por aqui, ela simplesmente vai pegar, vai agarrar na tua mão e vai andar com você, porque a honra de um homem leva as pessoas ao seu redor a honrarem quem ele é, ou reconhecerem os seus atributos, os seus valores e a sua conduta. Amém ou não, queridos? Agora me diga: pastor, isso é muito comum. É comum se você talvez se deparar com um homem a partir dos seus 45, 50 anos, e eu estou chutando a partir daí, porque o quanto mais novos, menos características desse tipo são encontradas, ao ponto de que, assustadoramente, os mais jovens ainda serem talvez raros no que diz respeito a esses conjuntos de atributo e de valor. Era para ser assim? Não, e principalmente no nosso meio, porque originalmente o homem foi chamado ao quê? A Abra tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Olha o que diz a palavra: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Você percebe que, se nós colocarmos em paralelo as palavras de Davi a Salomão e as palavras de Deus na narrativa de Moisés, vamos colocar Moisés aí que tem escrito, não dá para afirmar. Você enxerga que lavrar e guardar acaba se tornando uma referência do texto que a gente leu, de 1 Reis 2:2, que fala explicitamente sobre o indivíduo perseverar, ou trabalhar e possuir honra. Nós precisamos lavrar, que é o processo de trabalho, e guardar, que é o fruto da honra, ou da conduta, ou da construção da personalidade e da identidade do homem. Você consegue encontrar dois atributos pautados na criação do homem em um conselho final de um pai moribundo ao seu filho que seria empossado como rei, quanto à maneira que ele deveria lidar e administrar o seu reinado ou a sua posição de rei. Se os homens, se vocês, queridos, não entenderem isso, se você que está em casa aí, que hoje eu vou ficar de boa em casa, você tinha que estar aqui. Comece por aí. Não, hoje é o dia de descanso. Se você fosse judeu, era até 6 horas da tarde, dá para você ter vindo. Começou ontem 6 horas e vai até 6 horas, porque é só contar a noite. Hoje já nem é mais sábado para os judeus, se você fala que tem que guardar o sábado. Hoje já é domingo.
Já tinha que estar aqui para tomar uma, e nem é tomar uma, se fosse o cara, opa, é eu, pastor, vamos lá tomar uma na igreja? Não, não é tomar uma, pinga, é tomar uma sarrafada, porque é o que se espera de um homem corajoso. Ai, pastor, estou cansado, minha família não me ajuda, minha esposa não entende a palavra, ela não quer mais saber de nada. E quando um homem vem com essas coisas aí, agora tem que ser assim, Gabriel. Irmão, você já leu 1 Reis 2:2? Fica a dica. Não, mas eu acho, mas tem que ser bonzinho. Tem que ser bonzinho. Mas a gente cansa. A gente chora as pitangas entre nós, mas chora igual homem. Meu, chora como? Eu vou contar outra história na minha vida. Contei já duas. Eu era garoto, sempre gostei de lutar. Esse é o esporte, mais do que qualquer outro esporte, luta pra mim é o meu esporte. Não consigo fazer da maneira que eu gostaria hoje, mas é o meu esporte. Lutar é o que me atrai de fato. Eu tinha sérios problemas com meu pai na minha adolescência e na minha infância. Na minha infância e na minha adolescência, né? Sequência é outra. E eu comecei a lutar com 11 anos. Criança ainda. Não tem ninguém de 11, mas se tivesse é criança. E eu lembro que eu comecei a me apaixonar pela luta. Taekwondo, que foi o primeiro esporte que eu lutei. E eu lembro que quando eu estava daquele jeito, meu pai das presepadas dele, estava tudo um caos. Eu ia para o saco de pancada que tinha na academia, chegava antes, eu ficava lá, malhando o saco de pancada, arrebentava. Não sei se você já fez isso, mas socar saco de pancada sem luva arrebenta a mão. Só a gente que não manja que faz isso, mas no taekwondo não usa luva. Então eu arrebentava minha mão, até ficou um pouco de cicatriz ainda, e eu chutava aquele saco até a raiva ir embora. Eu fazia isso, eu ia lá e já cheguei a chorar sozinho, de bater naquele saco chorando, de fúria. Aliviou? Vamos para a guerra. Treinava, ia embora, vida que segue. Não que você tem que sair batendo em alguma coisa, não necessariamente, até porque dependendo do que você for bater vai quebrar, e aí você vai ter que comprar outro, não te indico fazer isso. Mas o homem, ele tem que recuperar sua masculinidade e começar a enfrentar os dilemas, as dificuldades e os confrontamentos da vida como um homem é. E um homem, ele é um líder, um homem é um guerreiro, o homem é o caçador, o homem é o provedor, o homem é aquele que vai até a fonte para que ele possa extrair da fonte algo que vai beneficiar o coletivo, que é a sua família, os seus amigos, onde ele foi inserido. E os homens deveriam recuperar essa masculinidade perdida até nas resoluções de conflitos pessoais, de sentar, meu irmão, é o seguinte, e aí minha namorada me largou, não sei o que, aí falei, meu, levanta a cabeça, para de chorar, e não sei o que lá, é isso aí mesmo, vou parar de chorar, e vamos para cima. Não, mas isso aí você está criando uma fantasia emocional. Não é uma fantasia emocional, é o homem celebrando sua masculinidade, é o homem sendo homem. Nós não vamos para o boteco encher a cara, né? Essas coisas não deveria, pelo menos, né? A gente é crente, mas a gente tem que celebrar e principalmente recuperar a intenção de reconhecimento da nossa masculinidade perdida em muitos momentos. Porque para os homens, o quanto mais másculo, no sentido da masculinidade ele é, parece que menos socialmente aceito e tolerado ele é. Nós vamos jogar um jogo de futebol, de lutinha, Mortal Kombat, Fatality, e beleza. Recuperar algo que se perdeu em nós, e talvez aquela coisa do homem, uma masculinidade que é identificada pela nossa coragem, pela ousadia, pelo desejo, até pela competitividade. Eu falei para vocês no último culto de homens que eu preguei, homens, você já viu dois irmãos, homens, eles são rivais desde que nasceram. O menor quer bater no maior, não importa se eu sou menor, eu vou quebrar você, e fica naquela. Eles crescem disputando a atenção da mãe, a atenção do pai, quem é o melhor em alguma coisa.
e aquilo vai de alguma forma aprimorando eles, tornando-os mais fortes. Homens que não disputam nada e não conseguem celebrar essa masculinidade normalmente crescem frágeis, acreditando que o mundo conspira a seu favor e de que eles devem receber do melhor porque eles são preferidos da mamãe. E tem família que reconhece isso como positivo. É horrível, enfia o seu filho num esporte competitivo, ele não tem perfil atlético, bota ele para jogar xadrez, dama, e rachar tentando ganhar de outra pessoa ali. Vai ter que aprender as jogadas, se vira, não gosta de jogar bola, jogar basquete, de lutar, vai jogar xadrez, vai jogar dama, é um exercício psicológico, mental, intelectual, mas se você bota alguém sentado do outro lado, você tem que disputar e ganhar do cara. Isso valoriza, você está dizendo que homem, não. Dois irmãos crescem disputando, vou quebrar o seu irmão, você está maluco, vai quebrar meu irmão? Ninguém quebra meu irmão, só eu quebro meu irmão, ninguém encosta nele. Irmão, vamos catar esse cara, vamos quebrar ele. Aí os dois quebram, eu bati mais do que você. Não, mas eu que fui pra cima, você foi pra cima, mas eu que derrubei, passei a rasteira, dei 3 socos na cara, eu fiz mais ponto. Até nisso os caras disputam depois. Não que vocês vão fazer isso, misericórdia. Estamos falando num cenário infantil, sem Jesus, sem Espírito Santo, né? Mas que faz parte da realidade masculina. Até isso os caras falam, eu que fiz mais. O pau quebrou, o time da rua de baixo quis bater no time da rua de cima, era o nosso time contra o deles. Não vou fugir não, vou ficar aqui. Você fugiu primeiro. Não, mas os caras estavam em 30 e a gente estava em 3. Não interessa, mas eu fiquei por último. Eu corri só porque vocês me deixaram sozinho. Até isso os caras disputam. Porque ali a masculinidade está sendo celebrada, para ver quem é o corajoso ou ousado. Burro nenhum dos 3 for, porque 30 contra 3 é burrice você cair na pancada. Mas a questão é quem vai correr primeiro. Eu não posso. Aí eles correram, agora eu vou. Aí eu vou ter que correr mais para não ser pego. Aí vai e foge. Isso é a masculinidade sendo celebrada, que às vezes se perdeu. O homem tem que ser sensível, o homem tem que ser sensível. Concordo plenamente, só que ele não precisa ser frágil. Como é que um cara frágil vai conduzir, vai guiar, vai liderar, vai levar? Como é que um cara que tem medo até do pingo da chuva, da barata que passa pelo vão por baixo da porta? Não, mas é normal ter medo. Não, é normal ter medo, concordo. Anormal é alguém chamado para liderar se acovardar diante do medo. Isso é anormal. Não, mas a minha mulher é corajosa. Coloque sobre ela um fardo que não é dela e daqui a pouco você não terá a mulher que você precisa. Infelizmente. Pastor, ser homem é difícil? Ser homem é difícil. Fácil é ser macho. Macho é fácil. Você sai para balada, pontua quantas você pegou e vai embora. Engravida umas 2, 3 no meio do trajeto e não assume nenhum. Isso é ser macho. Ser homem é assumir as responsabilidades, as prerrogativas e manter o seu caráter alinhado ao centro da vontade de Deus. E quando você, de alguma maneira, erra ou falha na manutenção desses valores, assumir a responsabilidade e se comportar de uma forma de homem. Eu errei, acabou. E eu vou corrigir o meu erro, acabou. Não vou tornar o pecado, acabou. Não vou falhar de novo, acabou. Errei, falhei. Mas o que torna um homem, é não tornar o pecado. Talvez é o que fez a mulher ser mulher de verdade. Vai e não peques mais. E aquela mulher foi e não pecou mais. Isso é honra. Até presente no universo feminino, porque as mulheres também são regadas por honra e devem ser reconhecidas assim. A diferença é que os atributos femininos que as levam em direção à honra do reconhecimento não são exatamente iguais aos dos homens, porque homem e mulher têm papéis e funções distintas dentro do processo. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 13, no versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Precisamos entender isso de uma forma definitiva.
Quer honra? Acredito que todos os homens aqui. Então deem razão para que as pessoas te honrem, porque esse vai ser o início do que Deus tem para você. Amém, queridos? Porque é o que se espera de um homem de verdade, é o que se aguarda de alguém que carrega os atributos morais e de valor. Aqueles que realmente podem ser reconhecidos como homens de verdade são os homens que têm honra, e não apenas aqueles que carregam o seu órgão genital como característica de masculinidade. Amém, queridos? Que você não tenha medo de enfrentar o processo de transformação, de ajuste e de alinhamento, e que Deus possa ser a fonte de vocês. Nós estamos reestruturando esse ministério, recomeçando o ministério de homens. Nós precisamos de homens de verdade que queiram ajudar e abastecer esse ministério de alguma forma, para que a gente possa cumprir e principalmente realizar o que se espera. Então que você não se confunda e que você nem desista de ser homem, mas se permita ser forjado para que aquilo que Deus tem para você aconteça de forma completa e total. Amém, querido? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus, aplauda o Senhor.